Olá, meus amados irmãos. Que alegria ter você aqui comigo. Hoje eu quero te convidar para uma jornada de fé, daquelas que mexem com a alma e tocam o coração. O tema de hoje é forte, é profundo, é transformador. A fé de Abraão diante do desconhecido. E eu creio que essa palavra vai falar com você de um jeito especial, porque todos nós, em algum momento da vida, somos chamados a caminhar pela fé e não pela nossa vista. Preste bem atenção. Esse vídeo pode ser o início da mudança da sua vida. Vamos para a reflexão de hoje com essa simples palavra, que com certeza falará ao seu coração. A história de hoje está em Gênesis capítulo 12, onde Deus chama um homem chamado Abrão, que mais tarde seria conhecido como Abraão. E o que Deus diz a ele é algo que nos faz tremer só de imaginar. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso mesmo, Deus não disse qual era o destino. Deus não entregou um mapa, não deu todos os detalhes. Ele apenas disse, vai, e prometeu, farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora imagine, Abrão já era um homem maduro, com estabilidade, com posses, com vínculos familiares, e de repente ele escuta um chamado de Deus para largar tudo e seguir rumo ao desconhecido. Isso não é simples, isso não é fácil. E talvez, nesse exato momento, você também esteja diante de um cenário assim, um momento de decisão, uma mudança inesperada, uma porta que se fecha, um caminho que se abre, mas sem clareza total. E você sente no coração que Deus está te chamando. Mas ao olhar para frente, tudo que você vê é incerteza. É aqui que entra o exemplo de Abraão, porque a fé verdadeira não é apenas acreditar quando tudo está claro. A fé autêntica é confiar quando tudo é escuro. É dar o primeiro passo mesmo sem enxergar o chão do segundo. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele sabia com quem estava indo. E isso faz toda a diferença, porque quando andamos com Deus, o destino pode até ser incerto, mas a presença dele é segura. A jornada pode ser difícil, mas o companheiro é fiel. A Bíblia diz que Abraão obedeceu, ele saiu. Ele deixou para trás a segurança, o conforto, os vínculos familiares. Ele decidiu confiar e essa decisão mudou a história da humanidade, porque através dele, Deus começou a formar um povo. A história da redenção começou a ganhar forma. E lá na frente, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que Abraão é o pai da fé, aquele que creu contra toda esperança, aquele que confiou quando tudo ao redor gritava o contrário. Sabe, muitas vezes nós também queremos seguir a Deus, mas com todas as garantias humanas. Queremos que Ele nos mostre todos os detalhes antes de darmos um passo. Mas Deus não trabalha assim. Deus nos chama para confiar nele, não nos nossos próprios entendimentos. Ele quer que você desocupe as mãos daquilo que é passageiro, para receber o que é eterno. E isso exige coragem, exige renúncia, exige fé. Talvez você esteja vivendo um momento de instabilidade, um tempo em que tudo parece fora do lugar. E talvez, como Abraão, você esteja ouvindo Deus dizer, sai desse relacionamento que te afasta de mim, sai desse ciclo de pecado que está te destruindo, sai desse medo que te paralisa, sai da zona de conforto espiritual, sai da rotina vazia e volta a me buscar com intensidade. E a pergunta que fica no seu coração é, mas para onde, Senhor? E Deus responde, para a terra que eu te mostrarei. Porque o lugar da promessa ainda está sendo revelado, o propósito ainda está se desdobrando, mas a direção é clara, confie em mim. E é nesse ponto que precisamos olhar para Jesus, porque a história de Abraão aponta para algo muito maior, aponta para o próprio Cristo, aquele que também deixou sua glória, que saiu do céu, do conforto, da comunhão perfeita com o Pai, e veio ao nosso encontro. Jesus se entregou à vontade do Pai de forma completa. Ele também caminhou rumo à cruz, confiando que do outro lado haveria ressurreição. Ele é o cumprimento da promessa feita a Abraão. É por meio dele
que todas as famílias da terra são abençoadas. É nele que a nossa fé encontra fundamento. Talvez você tenha tentado viver a vida do seu jeito, tentado controlar tudo, e agora se encontra cansado, frustrado, vazio. Essa palavra hoje é um chamado para confiar, um chamado para obedecer, um chamado para entregar. Deus não quer que você entenda tudo. Ele quer que você caminhe com Ele. Ele não precisa que você tenha todas as respostas. Ele precisa do seu sim. Se essa palavra está tocando seu coração, não endureça. Diga sim para Jesus hoje. Saia do seu Egito espiritual. Deixe para trás o velho homem, os pecados, as ilusões. Abrace a nova vida que Deus preparou para você. Assim como Abraão, você não precisa saber tudo que vem pela frente. Você só precisa confiar naquele que vai à sua frente. E se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Porque quando você compartilha, você também se torna um canal de bênção, assim como Abraão foi. Mas acima de tudo, abra seu coração para Jesus. Ele é o início, o meio e o fim dessa jornada. Ele é a certeza no meio da dúvida, a luz no meio da escuridão, a paz no meio da tempestade. E quando você caminha com Ele, até o desconhecido se torna caminho de vida. Porque quem tem Jesus tem tudo. Que o Senhor te abençoe. Que a fé de Abraão seja inspiração para você sair do lugar onde está e começar a viver aquilo que Deus tem para você. E que a partir de hoje você escolha não viver pelos seus planos, mas pelo propósito eterno de Deus, em nome de Jesus. Amém.